Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do STLcast. Meu nome é Hugo Lopes, estou aqui acompanhado pelos meus fiéis co-hosts. Lincoln de Almeida, mais de 25 milhões em vendas aí na Uniquebox, maior case de corte a laser com MDF no Brasil. E temos aqui Bruno Boas também, muito provavelmente o maior case no empreendedorismo de impressão 3D no Brasil também, com a Casa Z e agora também STLflix, no caso, para os dois. Agora, o meu momento, aguardado por anos aí, como influencer 3D. Bem-vindos, meninos e meninas, aficionados por tecnologia e cultura geek. Vai começar mais um STLcast. Roda! Você já sabe quem é o nosso convidado. Que isso! Murilo Lafranchi, 3D Geek Show. Poxa, obrigado. Que homenagem. Eu fiquei até vermelho, ó, porque eu não tava esperando, pô. Que legal, obrigado. Fazia uns anos que eu não escutava essa... Cara, Murilão, seja muito bem-vindo. É uma realização mesmo ter você aqui, você ter aceito o nosso convite, tá aqui para bater esse papo. Eu já falei várias vezes para você em off, e vou repetir, muitas pessoas que entram na impressão 3D, se não todas no Brasil, passam por algum vídeo seu. Eu fui mais uma delas. Então, cara, é um prazer imenso estar com você aqui. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Velho. Cara, eu que tenho que agradecer. Obrigado a toda a equipe, né, do STL Cash e STL Academy, STLflix e todo o conglomerado de STLs que a gente possa ver. Então, muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. E já vou antecipar, me convidem quantas vezes quiser que eu venha, que a energia é muito boa aqui. Gostei demais. Bom, massa demais. Antes da gente começar o nosso papo, já vou deixar o recadinho para vocês. Modelo do dia hoje, Zumbi Hand, ou a nossa queridinha mão zumbi. Você pode fazer o seu download acessando o link na descrição por 24 horas a partir do lançamento do episódio. Então, não vacila, tá? Entra aí na descrição, vai estar tudo explicadinho, é só você fazer seu download lá gratuitamente. E se você vacilou, se inscreve no canal e entra no link, deixa seu e-mail lá que a gente notifica toda vez que sair um episódio novo para você não perder o modelo. Todo episódio tem modelo. Então se você perder as primeiras 24 horas é só no próximo. Então se inscreve para não perder. E até para fazer um conteúdo de backstage aqui que os caras querem sempre que a gente lance os modelos mais legais. Eu falo, galera, pera aí. Mas eles têm vencido a batalha. Esse aqui era um modelo que eu não queria soltar. Esse modelo foi, acho que o primeiro que deu bastante repercussão dos que a gente soltou. Foi o segundo modelo de vocês que eu imprimi esse aí. Olha só. Foi. Massa. Enfim, agora vamos bater um papo aqui. Vamos lá. Eu até queria falar um caso interessante, né? Que você falou da abertura aí. E algumas pessoas mais novas no canal, elas não lembram, né? Porque é uma coisa mais antiga do canal. Sim. Mesmo, e tem até uma história interessante, né, em relação a essa abertura, de como ela surgiu, na verdade. Não sei se eu posso já entrar nesse assunto. Manda ver. Não, vamos lá, vamos ver. Mas ela tem uma história muito interessante que é a seguinte, eu entrei na impressão 3D meio que sem saber nada, assim, de YouTube, né, e enfim... de impressão 3D também? De impressão 3D fazia um tempinho já que eu... já tinha um tempinho que eu tava batendo cabeça ali na impressão 3D, e na verdade o 3D Geek Show ele não foi meu primeiro canal, eu já tinha um canal... que falava de efeitos especiais de After Effects, assim, e tal. E, na verdade, eu não ensinava a fazer os efeitos, mas eu mostrava os efeitos como se fosse um seriadinho. Então, eu criei um seriadinho, assim, baseado naquele seriado Heroes, que tinha muito antigamente. E você aprendia autodidata? Autodidata, sempre. O After Effects. Perdemos o Murilo pra Hollywood, né? Olha só. E podia aí... ser um youtuber de efeitos especiais. Mas depois isso veio a calhar no 3D Geek Show também. A gente pode falar sobre isso também. E aí, cara, então não foi meu primeiro canal. Isso a gente tá falando da época do Orkut, assim, nem sei quando que foi, 2000 e, sei lá... 8 talvez, nem sei. E aí foi quando a primeira vez que eu comecei a postar isso nas comunidades do Orkut, começou a ter repercussão, começou a ter inscrito, eu falei, cara... E isso numa época que o YouTube era mato, não tinha a palavra youtuber, né? O Manual do Mundo ainda tava ensinando a fazer nó em cadarço de tênis, pra ter ideia. Não tinha ainda essa, né? Não era assim, desse jeito, né? E aí eu me mudei de cidade, acabei abandonando, e aí eu acabei depois comprando uma impressora 3D, e sempre gostei muito de câmera e tal. Eu tava um dia comentando no trabalho que eu ficava madrugadas acordado, né, tentando arrumar os problemas e tudo mais. E numa época que não tinha nenhum tipo de fonte de informação também na internet, até que um amigo meu falou, cara, por que então você não cria um canal falando sobre isso? E aí foi onde me deu a luz, assim, igual um desenho animado, assim, acendeu a luz, né? Eu falei, cara, é verdade, né? Não tem ninguém falando disso. Eu vou começar a compartilhar os meus problemas e as soluções que eu encontrei pra galera que tá começando.
E aí eu liguei a Você câmera... acha que você saiu dos efeitos especiais e decidiu fazer um canal de impressão porque não tinha ninguém fazendo de impressão e talvez tivesse de... Porque você podia ter seguido no canal de efeitos especiais, né? Podia. Não, que talvez pra ser sincero, soubesse mais até na época, não? Pra ser sincero, eu não pensei dessa forma. Na verdade, assim, o jeito que eu fazia o canal de efeitos especiais, na verdade, eu gostava de criar historinhas, de fazer filmes mesmo, como se fosse um seriadinho assim mesmo. Então tinha corte de câmera e tal. O canal tá no ar ainda, eu acho. Que eu vi um vídeo desses. Tá no ar, já mostrou. E é um vídeo à parte, a introdução. Sim, sim. Ele mostrou ontem a introdução preferida. Das duas coisas. Eu tirava. E aí depois, na verdade, o que aconteceu? A gente tava até conversando sobre isso nos bastidores, que é o exemplo do tênis do Michael Jordan, né? Que era, assim, eu coloquei a minha personalidade nos vídeos relacionado com impressão 3D. Que era o que eu gostava, né? Não que eu não gosto de impressão 3D, que é uma coisa que eu amo, mas eu coloquei um pouco disso que eu gostava e que eu já sabia, que eu já fazia, que eram os efeitos especiais, nessa questão da introdução. E aí, só voltando um pouco, na verdade, sim, eu liguei a câmera sem saber nada, assim, porque até então eu nunca falava. Eu só mostrava os vídeos, mas eu nunca falava. E aí eu liguei a câmera, não tinha iluminação, não tinha microfone, não tinha nada. Eu liguei a câmera e a primeira frase que saiu foi esse bordão. De primeira? Foi, de primeira. E aí eu meio que falei assim, pô, ficou legal. Eu acho que eu vou manter. E aí eu comecei a falar isso em todos os vídeos, né? E aí, assim, curiosamente, depois que eu falava roda, né? Entrava a vinheta, entrava uma aberturazinha, a guitarrinha clássica. Depois eu falava um fala, pessoal, faltou, hein? Não, e aí, tipo assim... eu deveria, depois que eu apresentei, ele fala, Murilo. Não, por que eu tô falando? Porque, curiosamente, como esse texto ele era muito grande, as pessoas acho que não conseguiam decorar, então o que ficou gravado foi o fala, pessoal. Então, quando eu comecei a ir nos eventos, as pessoas me encontravam, fala, pessoal. Aí que eu comecei a perceber que o fala pessoal era mais forte que o bordão. Era mais forte que a introdução, né? E aí, assim, foi assim que começou, do nada. Que nota que você deu pra imitação do Hugo, hein? 10, cara. Pô, esse texto é difícil. Vai, ó, joga aí pra galera poder julgar aí. Faz o teu, o de verdade. Nostálgicos, pros nostálgicos. The one and only. Vamos lá, então, vai. Bem-vindos, meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek. Vai começar mais um 3D Geek Show. Roda. O meu caiu para um 5 agora. Não, ficou bom. Esse texto é muito difícil de decorar. É muito longo, né, cara? Então é muito difícil de decorar. Deu uma ensaiadinha, vou confessar. Né? É muito longo. Pô, até contando de bastidores aqui, a gente tá... Não precisa, né? Sei lá, umas 13 horas juntos já, né? Tá, o Murilo chegou. Sim, sim. O Murilo foi dormir, o Hugo ficou lá treinando, velho. Botava o vídeo, tá bom. Legal. Vou encontrar meu ídolo, imitar ele. Precisa expor tudo também, né? Agora ele que ficou vermelho. Murilão, você comentou que você estava com um colega de trabalho, quando ele recomendou que você fizesse o canal e tal. O que você fazia antes, então, do YouTube? Até mesmo antes do Heroes, por exemplo? Aliás, mandar um abraço pra eles, que eu tenho contato com eles até hoje. Pô, maneiro. O Ricardo, o Andrezão, o Matheus. O Matheus que me deu essa dica e falou, pô, cria um canal falando isso. Então, um abraço que legal. aí pra vocês. Um abraço e... Fala, Matheus, tamo junto. Assina o nosso canal. Exatamente. Já segue esse aqui também. Já segue esse. Então, na verdade, eu fui programador a vida inteira, sou formado em engenharia da computação. Maneiro. E aí eu fui pro lado do desenvolvimento desde o começo. Então, eu me formei, eu cheguei a dar aula há um tempo, logo depois de formado, porque eu não conseguia trabalho. Olha que interessante, eu me formei e aí o pessoal não queria... Nossa, mas que ano foi isso? Ah, pô, porque hoje em dia, programador... 2007, 2008, por aí. Então, eu me formei. Nossa. E aí, assim, eu não conseguia trabalho, e aí... eu fui pro lado do fui ser professor, fui dar aulas em um curso. Depois eu consegui trabalho numa empresa de desenvolvimento, no suporte técnico, e aí eu me lembro como se fosse hoje, né, o entrevistador chegando para mim e falou assim, cara, por que você quer esse trabalho? Porque é pouco pro seu currículo, né? E eu falei, cara, porque ninguém me dá chance, eu preciso entrar para algum lado. E aí eu entrei como suporte técnico, e aí, rapidamente, fui subindo, e aí consegui depois trabalho com desenvolvimento, daí eu mudei de cidade, enfim, aí Quanto tempo foi esse período aí? Que eu precisei mudar, você fala? Não, que você trabalhou nessa empresa ali desde... eu fiquei uns 3, 4 anos, talvez, trabalhando como suporte, mas não exatamente como suporte. No começo era mais suporte, depois começou a escalar um pouco mais assim as funções, né? Que aí o pessoal começou a perceber
começou a escalar um pouco mais. E aí eu tive uma proposta de uma empresa para desenvolvimento mesmo. Então aí eu peguei e abracei. Né? E aí, curiosamente, depois de alguns anos, eu voltei para essa mesma empresa como desenvolvedor. Olha só. A primeira empresa que eu tinha entrado, né? O objetivo inicial foi cumprido. Foi. E aí foi legal. E aí, cara, foi muito interessante porque eu mantive o desenvolvimento, eu e o canal, durante muitos anos, né? Então eu trabalhava das 8 às 6, chegava em casa e tinha que trabalhar pro canal. Então, assim, era uma jornada dupla, e isso foi, assim, durante 3 anos, sei lá, eu nem sei quanto tempo deve foi. ser difícil, porque o trabalho de programação exige muito da mente, né? Exige. Você deve chegar exausto, Sim. e daí o trabalho do canal e de impressão 3D também exige, né? Exatamente. E aí... Não chegou perto de um burnout nessa época? Cara, cheguei, até hoje, na verdade, acho que eu nunca saí. E aí, o que aconteceu, né? Na verdade, eu coloquei como um desafio, e começou como uma brincadeira, e o negócio foi levando a sério, que era assim... Eu tinha que fazer uma abertura diferente para cada episódio que eu colocava. E eu colocava um episódio semanalmente. Então... Você botava um desafio a mais na história. Um desafio a mais. Que era um negócio da personalidade. Claro, era a minha personalidade nos vídeos. Eu acho que foi isso que cativou o pessoal no começo, entendeu? E que, tipo assim, eu não era mais não era mais do mesmo. Não, e a gente entende diferente. Completamente, porque o Bruno se fantasia até hoje. Já dá um ano que ele tá se fantasiando aí, agora o Hugo também tá se Foi fantasiando. a primeira coisa que eu perguntei, não dá trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu perguntei. Dá muito trabalho. Eu sei. E como é que era o teu sentimento no começo? Você sentia à vontade fazendo ou tinha vergonha? Cara, como é que era? Completamente à vontade. Eu sempre fui muito desinibido, né? Eu sempre fui muito assim... vamos dizer, dado, né? Assim, tipo, eu não tenho vergonha em relação à gravação, porque desde muito criança, eu tenho vídeos meus, assim, de criança, com câmera, assim, atuando e cantando, sabe? Desde muito pequeno. Nasceu pra comunicar. Olha lá, eu nasci pra isso. comunicador. Eu nasci pra isso. Quando eu tive que escolher, chegou num momento da minha vida que eu tive que escolher. Eu falei assim, ou eu continuo como programador ou como youtuber. Como que foi esse processo de decisão? O que aconteceu? Foi bacana porque assim, eu comecei a ser convidado para eventos. Eu moro em Jaboticabal, então é muito longe de São Paulo, né? Dá 4 horas de viagem de São Paulo. E aí eu tinha que, de repente, largar a empresa para vir para evento. E aí como é que eu fazia? Eu chegava, eu pedia, aí ficava naquela, mas e aí, você não tem hora? Como é que você vai fazer? Aí começou a ficar naquela. E eu me lembro de ter ido num evento em Ribeirão Preto, e foi assim, um dos primeiros youtubers grandes que eu conheci na época, que era a Josi Gamer. Na época ela tava com uns 300 mil inscritos, assim, e eu tinha, sei lá, 5 mil, sei lá, nem sei, 6 mil inscritos, nem lembro. E aí eu conversando com ela, ela falou assim, olha, que legal, não sei o quê, vai chegar um momento que você vai ter que escolher. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu falei, será, meu Deus? Eu falei, não, mas eu tô conseguindo levar. E realmente, chegou o momento que eu fui convidado... Mas acho que esse é o momento que todo mundo espera quando começa um projeto paralelo, Sim, né? Mas dá medo, né? Porque, por exemplo, você tem que ter um respaldo, né? Qual que foi o teu critério para poder... Porque você era o que pagava o seu sustento, né? O que eu fiz? Eu comecei durante um tempo a guardar uma grana. Então, todo o dinheiro que entrava, eu guardava. Aí eu guardei, tipo, uns 6 meses de grana, assim. Eu falei, bom, é agora ou nunca. Mas você já tinha alguma monetização no canal? Eu tinha, mas assim, a minha monetização desde o começo, ela sempre foi forte com patrocínio. Sim. Né? Até hoje, na verdade, né? De materiais de impressão e coisas do tipo. Que então... é a regra para youtuber. A regra não, né? Mas... Pro cara ganhar de AdSense... A grande maioria vai ter receita de publicidade, né? Porque assim, todo mundo acha que dá pra ganhar dinheiro com o YouTube. Mas assim, gente, é só assim, o Whindersson Nunes, Felipe Neto, Manuel do Mundo. Tem milhões de visualizações. Esses caras que ganham dinheiro com o YouTube porque eles têm milhões de visualizações. O meu AdSense do YouTube é baixíssimo. Não dá pra sustentar, né? Até hoje. Então, assim, a minha renda, vamos dizer assim, vinha de patrocínio. E aí eu comecei a guardar uma grana durante um tempo, né? Na hora que eu senti que dava pra... Eu falei, bom, eu tenho 6 meses de respaldo aqui. Se der algum problema, eu tô... Já voltei uma vez pra aquela empresa, volto de novo. Exato. E aí eu cheguei pra falar com o meu chefe na época, né? Marcos, mandar um abraço pra ele, não sei se ele vai assistir, mas é muito gente fina. E eu me lembro, cara, eu chorei na sala dele, porque eu me emociono até hoje pra falar disso, porque eu tava esperando uma resistência da parte dele, né? E ele falou assim pra mim, ele falou assim, Murilão, é isso que você quer? Você tá certo? Cara, então vaza. Porque você tem talento e eu acredito em você, eu acho que você vai muito longe. Ele falou isso pra mim, cara. Pô, que legal. Nossa. E você tinha batalhado por aquela posição, né? Exatamente. E aí ele falou, pô, a gente tá sempre de portas abertas aqui pra você. Vou te indicar esses 2 livros aqui pra você ler, pra você crescer pessoalmente também.
E sabe, me empurrou mesmo, assim, cara. E acreditou mesmo, sabe? E eu achei muito legal, cara. E tenho amizade com ele até hoje também, então... Foi muito legal. Foi difícil, porque, obviamente, dá medo, né, cara? Aí você tinha conquistado o que você estava buscando também. Sim. Ali, né? Essa é a parte complexa, né? Sim. Eu tive um cenário parecido também, que eu estava trabalhando como engenheiro 2 anos e estava indo super bem. E eu queria muito sair para viajar de bicicleta, né? Só que era, tipo, ia pro nada, né? Ia virar hippie quase. E daí eu fui me demitir também e falei, putz, olha, eu tô pensando a vida e eu quero viajar de bicicleta e... Eu falei, então boa viagem, né? Vai fazer o quê pra segurar o cara, né? O que eu vou propor pra esse cara? Dele não é dinheiro, né? O cara já foi decidido, né? Não tem o que fazer, né? O negócio é incentivar, né? Mas é uma decisão difícil mesmo. É difícil. E assim, eu tive que convencer, e até uma história interessante, porque eu tive que convencer várias pessoas. Sabe, minha família, né? A minha esposa... Você já tinha filho? Já tinha filho. Então foi pior peso ainda. grande, né? Foi pior ainda. Na época você já tinha alguma renda. Por exemplo, quantos por cento da tua renda principal vinha do canal? Tipo, sei lá, ganhava 10x, o canal me dava 1x, por exemplo. Ah, cara, eu não sei te falar exatamente porque já mudou tanto, mas assim, eu sei que dava pra segurar as pontas ali. Pagava as contas da casa. Porque o que aconteceu? Foi o momento de virada, né? Então eu cheguei e falei, olha, né? Eu cheguei pros patrocinadores e falei, olha, é um momento de virada, tá acontecendo isso, não dá mais pra cobrar tanto, vou aumentar, o canal tá tendo reconhecimento, tá tendo crescimento, provei o crescimento, falei, ó, tá vendo os números? Então, é isso, tá tendo crescimento, tá tendo visibilidade, tá um momento da virada. Investe em mim. Então, exato. Então, eu aumentei um pouco também o valor do patrocínio, que deu uma segurada, né? O que eram os setores do patrocínio na época? Era insumo, na verdade, né? Filamento? Filamento, resina. Acho que nem tinha resina na época, veio um pouco tempo depois, mas era basicamente insumo, né? Na verdade, até hoje é. Até hoje, meu patrocínio é insumo. Eu não aceito, por exemplo, patrocínio de equipamento, para não ficar preso, por exemplo, na opinião. Sim. Né? Tipo, esse equipamento é maravilhoso, e não é. Então, e muita gente acha que é, na verdade, não é. Eu até queria perguntar para você, como é que você trabalha isso, né? Porque, que nem, você trabalha 7 anos, né? Acho que mais. Vai fazer 7 agora em novembro desse ano. E muito de publicidade, mas a gente vê que você, cara, você é sincero no que você gosta e não gosta, mas como é que... Porque deve ser difícil também você... Sim. Como, por exemplo, um anunciante, eu vou lá, eu não quero que o cara fale mal da minha empresa, né? Sim. Eu quero que ele fale bem. Sim. Como é que você gera eu isso? tento sempre puxar para a empresa o lado bom da coisa, que é o seguinte, né? Por exemplo, hoje na internet, e não só hoje, mas já vem uma tendência nisso há algum tempo, que é assim, o lado verdadeiro. Que é a gente mostrar a coisa verdadeira. E aí, eu sempre falo para a empresa o seguinte, não é a minha intenção esculachar a sua empresa. Não, eu falo... Você já fala, não é minha intenção esculachar, mas saiba que pode acontecer. Não, mas é exatamente isso. E eu já tive recusa. A empresa falou, então nós não queremos. Não, eu já tive recusa. Não, até porque o maior ativo de um influenciador é a sua idoneidade, né? De certa forma. Porque o cara do outro lado espera que o cara esteja falando a verdade pra ele. A relação é com... No dia que as pessoas não acreditarem mais no que você fala, ou, por exemplo, que a tua opinião... Porque até então o cara vê o Murilo imprimindo lá e fala, pô, o Murilo manja muito, manja mais que eu. Então eu vou escutar o que ele fala. No dia que perdeu o valor o que ele fala, acabou. Exato. E o que acontece muito é algumas pessoas acharem que a gente é comprado, né? Porque tem influenciador que é assim. A gente sabe, tem influenciador que é comprado, que é vendido, que só fala bem. E aí eu procuro, inclusive, não assistir. Isso é uma coisa que até já conversei com o Hugo várias vezes. Eu não assisto outros influenciadores, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você viu o que fulano fez? Eu falo, não, eu não assisto. Eu não vejo o que outras pessoas fazem justamente para não influenciar em absolutamente nada a minha opinião. E aí, acontecem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu sempre tento pegar a experiência de um equipamento ou de um material, sempre de maneira como se fosse a primeira experiência ali de uma pessoa. Né? E aí eu abro, eu faço testes, eu fico um tempo imprimindo, eu vejo quais são as dificuldades, para poder expor e falar no review, né? E já, assim, aconteceu de pessoas falarem, pô, mas você você é comprado, você é patrocinado e não sei o quê. Pô, amigo, eu tô... expondo aqui os lados ruins do Eu não sou o equipamento. comprado, eu sou o pago, né? Aconteceu um exemplo, não vou citar a marca, mas aconteceu um exemplo recente, por exemplo, nos stories, de eu expor um problema grave numa impressora de uma marca super conhecida, e eu expus, tipo assim, né? E a empresa veio falar comigo e falou, cara, me desculpa, mas... É isso que está acontecendo. É você que tem que resolver esse problema, não eu. Exatamente. É você que tem que resolver. Então, eu sempre procuro falar realmente a verdade. E acaba custando caro, às vezes, né? Sim.
Sim, porque já teve recusas, né? Por exemplo, e algumas empresas ficam até com receio. Mas é o que eu falo, eu chego para a marca e falo, não é a minha intenção esculachar. Mas eu tenho que expor os pontos positivos e os pontos negativos. Só que eu exponho para a empresa que isso é uma coisa boa também. Porque, cara, convenhamos, existe alguma coisa perfeita? Não existe. Cara, então assim, você mostrar que um produto tem algum defeito é bom. É realista. É realista, porque aí você realmente vê que aquilo é real, é tangível. Porque uma coisa perfeita fica muito longe, cara. Não, e ainda dá pra empresa um jeito de resposta uma vez que ela resolver esse problema, né? Exatamente. Ó, recebi a versão 1 dessa impressora, tinha esse problema, agora a versão 2 tá corrigida. Perfeito. Se os caras souberem gerir, vira até branding, né? Vira branding. Vira branding. E assim, eu costumo ir para a empresa e falar assim, olha, encontrei esses problemas, e aí? Né? É o direito de resposta. O que vocês querem que eu fale? Ah, então tá, a gente vai fazer isso. Ah, ok, então tá bom. Ó, eu falei com a empresa, encontrei esse problema, a empresa disse que essa é a solução. Então eu faço esse meio de campo também. Então não é meu intuito esculachar as empresas, mas o meu compromisso são com os inscritos, né? Então eu procuro sempre manter essa linha. Aí esse é o maior ativo para a própria empresa, né? Exato. Porque se você não tiver essa autoridade, também não adianta você... Exato. É isso que eu não entendo. Você passar, isso aí, né? às vezes eu faço esse exercício comigo, assim, de tipo, cara, se as empresas começam a pagar pra ele dar uma opinião que não é a total verdade, pouco a pouco, aquela credibilidade que ele tem vai ser perdida, porque, tipo, ele tá falando que tudo é bom, tudo é perfeito. Já aconteceu, por Entendeu? exemplo, de uma empresa estrangeira vir falar comigo, e aí os caras queriam um contrato, queriam que eu enviasse o vídeo antes, e eu recusei. Eu falei, não vou fazer. Porque, cara, você exigiu o que eu vou falar, você querer ver o vídeo antes, Faz você. Quer dizer, eu vou... Não, imagina o meu lado. Eu falei, cara, eu vou ter todo o trabalho, o Hugo sabe como é difícil, pra fazer um review. Você tem um trabalho enorme pra fazer um review, pra você mandar o vídeo pro cara e o cara falar que não vai postar, mas meu trabalho já tá feito. Exato. E ainda se condicionar o pagamento a isso, né? Pô, pelo amor Então, de Deus. tipo assim, não, eu recusei, cara. Não. E era uma empresa de fora grande, assim, até. Então... Dá muito pra entender os dois lados da moeda, né? Porque realmente existe esse jogo de interesse ali. A gente dividiu aqui, né? Não sei, esse influenciador. Vamos rever o contrato aí. A gente nunca pediu essas Pô, coisas. os caras fizeram um debate aqui, calma aí, gente. Vamos lá. Não, mas é isso, né? Dá pra entender os dois lados, assim, porque realmente a empresa... Influenciadores é uma excelente forma de crescer, e a gente já usou muito, tanto no Nickbox, Casa Z, agora na STLFlix, a gente usa muito influenciador, é um excelente canal pra você divulgar o teu produto, mas você tem que estar aberto realmente a receber críticas, então tem expectativas, né, dos dois lados. Exato. É até uma coisa interessante, porque se você parar pra pensar, o que está acontecendo hoje com o mercado de influenciadores é meio que o que está acontecendo com a manufatura aditiva. Porque assim, a gente está tirando o controle das indústrias, né? Fabricando as coisas em casa. E os influenciadores é a mesma coisa. A gente está tirando o controle da grande mídia, por exemplo, das fontes de mídia tradicionais. Sim. E levando para as pessoas reais. Então, cara, hoje eu desafio vocês. Vocês nunca entraram, por exemplo, no Instagram, no TikTok para pesquisar um restaurante? Alguém que já tenha ido? Sim, sempre. Você não vai mais você não confia mais. E você vai muito guiado também por isso, né? Exatamente. E até daí uma pergunta que eu queria fazer. Você acha que esses portais que são de grandes conglomerados de mídia, eles são mais tendenciosos? Uma pergunta que me veio agora. Assim. Cara, com certeza. Inclusive, um dos grandes problemas hoje na impressão 3D que eu vejo é que essas mídias mais tradicionais pintaram a impressão 3D como uma mina de ouro, uma máquina de ganhar dinheiro. E ela não é assim. Então isso foi muito tendencioso. Por quê? Para ganhar visualização ali em cima, entendeu? Sim. Só que, por exemplo, muita gente acaba entrando na impressão 3D achando que vai ganhar muito dinheiro e, calma, não é assim. Né? Você tem que estudar. Tem que ter um trabalho, claro. Cara, como qualquer ferramenta. Qualquer coisa. Se você comprar uma outra ferramenta que seja, você vai ter que aprender a usar aquela ferramenta. Uma cortadora a laser, né? Uma cortadora laser. E é ainda mais difícil, porque você compra uma máquina de laser, uma impressora, e isso não quer dizer que você vai ganhar nenhum dinheiro com ela. Exatamente. Você tem que aprender depois que produto que eu vou desenvolver, o que eu vou vender. O melhor exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Eu esbarrei outro dia com uma notícia de uma moça que ela conseguiu comprar uma passagem para Disney vendendo brigadeiro. Olha aí. Então, assim, você não sabe fazer brigadeiro? Você não sabe? Cara, a receita tá disponível na internet. Claro. É só você pegar lá e fazer brigadeiro. Mas por que você não consegue? Cara, é determinação, é mérito dela. Ela acordava todo dia lá às 6 horas da manhã, ia pra rua, vendia 2, 3 caixas de brigadeiro cheia lá. Cara, é determinação. Então, assim, ela usou a ferramenta que ela tinha, mas a determinação conseguiu chegar num lugar onde as pessoas não conseguem. A impressora 3D é a mesma coisa. Você tem que pegar ela, encarar ela como uma ferramenta de trabalho que vai
te ajudar a chegar onde você quer. Exato. Mas não deposite todas as suas esperanças. E dá pra ir né? muito longe, realmente. Muito longe. A questão é que não vai ser só chegou na tua casa, tá pronto. Cara, eu como, assim, influenciador, eu já tive contato com inúmeras pessoas que chegaram pra mim e falaram, cara, você mudou minha vida. E eu, poxa, como assim? Não, eu comecei a assistir, comprei impressora e tipo, mudei a minha vida porque agora eu tô ganhando muito dinheiro e tal. Cara, eu acho que eu aprendi muitas coisas. Eu já sabia, Hugo, né? eu já sabia Eu sou imprimir desse. num período pré-Murilo, mas depois eu fiz um refresh de várias técnicas e coisas com o Murilo. Com certeza. Pô, conta pra nós aí, como é que foi o teu início, aprendizado? Cara, eu conheci impressão 3D na faculdade. Então, tipo assim, tinha a impressora do laboratório que o aluno não podia nem manusear. Era o técnico. Só olhar. Não, tipo assim, você modelava a peça, igual eu modelava, aí eu entregava na mão do técnico lá, o cara fatiava e colocava. Ou então ele avaliava, pô, tu modelou errado, não dá pra imprimir assim. Aí mandava você modelar de novo, era tipo assim. Então eu tive aquela experiência, tipo, a impressora da faculdade era 40 mil reais. Falei, meu Deus, esse bagulho não dá pra ter uma dessa. E aí veio pandemia, tal, perdi emprego, aí eu lembrei, caramba, mano, aquele negócio de impressão 3D, aí fui pro YouTube dar uma pesquisada. E aí o primeiro vídeo de impressão 3D que eu encontrei no YouTube foi do 3D Geek Show, velho. E aí era um vídeo do Murilo fazendo uns quadros pra parede, tipo, tinha um lobo, uma parada assim, e falou, pô, uma rendinha extra com impressão 3D. Eu falei, caraca, velho, tá Quero. fazendo uma dessa. Esse vídeo, até hoje, ele é visualizado e até hoje eu recebo comentários do tipo assim, pô, o cara, em 2023, o vídeo é de 2000 e lá vai pedra, o cara foi... Como fala quando ele vislumbra o futuro? Visionário. Visionário. Pô, o cara foi visionário. Olha só o vídeo que ele postou em 2000 e não sei quando, sabe? Pois é, aí eu vi esse vídeo, e aí no vídeo o Murilo falava da Ender 3, ou em algum outro vídeo dele falava da Ender 3, uma parada assim. Aí quando eu vi, eu falei, que? 2.000 reais? Pô, dessa aí dá pra comprar de boa, velho. Aí foi ali que deu start, foi o primeiro vídeo que eu vi foi do Murilo. Pegou a graninha da rescisão, Porra, nem você viu fez? na conta. Foi, não, porque meu pai queria que eu comprasse um carro, né? Falei, pô, você tem que comprar um carro, velho. Mas acabou de perder o emprego, vai comprar um carro. Não, tipo, queria que eu mantesse o dinheiro guardado pra depois comprar um carro, Ah, quando eu começar entendi. a trabalhar, entendeu? Ele não queria que eu gastasse com nada. A ideia era comprar um carro. E aí eu falei, cara, desculpa, não dane esse carro, entendeu? Não Eu quero tô- imprimir 3D. não, tipo, eu tô aqui fazendo nada, velho. Não tô arrumando emprego nenhum. Ninguém sabe o que vai acontecer com o mundo aí. E aí minha mãe não entendia, meus pais não entendiam. E aí eu falei, velho, quer saber, mano? Aí teve um dia que eu comprei sem nem... Tipo, só falei pra eles, ó, comprei. Comprou? Falei, comprei. Aí depois que eu já tinha comprado, eu Comprei e no vou Brasil. fazer o que esse cara aqui, grisalho, tá falando. Falei, mano, Mas ó, uma coisa interessante Foi assim, que eu acho mano. legal, que é exatamente o que eu falei, a determinação. Ele comprou obstinado a tirar tudo daquilo. porra, foi. Hoje, eu tenho por mim que o Hugo sabe mais que eu, com certeza. Porque assim, estudou muito. O Hugo estudou muito. Você vai tirar lágrimas do menino. Eu assim. não... Cuidado, meça suas palavras. Não, Estudante virou o mestre. Meça suas palavras. eu não tenho problema nenhum, e nem vaidade, nem nada, porque eu até brinco com as pessoas que falam, mestre. Não, por favor, não sou mestre. Eu sou eterno aprendiz, tô aprendendo sempre, assim, né? E eu falo, cara, assim, mérito dele, ele estudou muito, entendeu? Então, assim, por que ele conseguiu se destacar? Cara, não foi sorte, foi estudo, cara. Estudo, determinação, né? E aprendizado e colocar em prática o que ele estava aprendendo. Cara, é isso, não tem muito segredo, né? Se você Não, parar e pra diferente de pensar. você, ele era um cara que tinha vergonha da câmera. Exato. muito. Então até isso ele precisou desenvolver. Exatamente. Você tem passado algumas horas com a gente desde ontem, né? Que a gente pegou pra fazer o episódio. Os meninos me conhecem um pouco mais de bastidor. Então eu não sou um cara tímido, velho. Eu sou bem sociável, bem cara de pau e tal. Mas a câmera era um problema grave pra Sim. mim. Grave, assim. Mas de é pra maioria o pescoço das ficar pessoas. duro, a voz baixar e eu não conseguia falar. Mas é pra maioria. Bem né, complicado, cara? velho. Então eu achei bem legal quando você falou que já vem da infância, assim, essa parada de ser mais soltinho na câmera aí. Porque, meu, pra Isso mim aí foi- é exceção, não é regra. O Bruno exato. também aqui se Meu fantasiava. amigo. Ele me mandava mensagem, cara, tá zoado isso aqui, eu não vou fazer mais não. Cara, Papai, eu falo, Ele adora contar essa história. isso aí eu vou contar todas as vezes que eu puder. assim, eu tenho Não, mas é histórias, verdade. cara. Fui eu convencido. Eu tenho histórias de vergonha, assim, que vocês vão sentir muita vergonha alheia, muito, assim, muito. Porque imagina, eu me fantasiava e chegou num ponto que, assim, a abertura tava mais difícil do que os vídeos. Isso que eu ia perguntar aquela Cara, hora tem ali. uns que você foi fazendo no parque, tipo de Doutor Estranho. Sim. Aquele do He-Man foi recente. A do He-Man foi tipo um flashback, né? Foi uma nostalgia, né? Foi muito massa, velho. E aí, cara, o que acontece? Eu moro numa cidade do interiorzão lá, né? E todo mundo andando na rua, assim. Então, assim, imagina eu vestidão. E lá não tem esse negócio de cosplay, essas coisas. É muito interiorzão. Não tem, não é. O pessoal não tá acostumado com isso. Então, eu num domingo de manhã, o pessoal fazendo jogging lá, correndo na avenida.
E eu de Doutor Estranho, assim, saindo do mato, assim, né? Vestido de Doutor Estranho, fazendo toda a encenação, sem efeitos, porque O efeito era tava depois. tudo na minha cabeça, né? E eu... não sei o quê. Cara, eu já fui Power Ranger, já fui Doutor Estranho, já fui He-Man. A história do He-Man, eu tenho uma história muito engraçada pra contar, cara, a história do He-Man. Inclusive, se vocês não viram esse vídeo, vocês têm que assistir, principalmente quem era fã de He-Man. Vamos botar no link da descrição. link, né? Por favor, coloque, porque foi assim, uma piada atrás da outra. A Netflix anunciou que ia fazer o remake, né? O reboot lá do He-Man, nem sei se era remake ou reboot. E aí eu falei, pô, eu vou fazer alguma coisa do He-Man. E aí eu ia fazer a espada do He-Man, né? A espada antigona, lá de 1980. E aí eu falei, pô, eu vou fazer. Só que aí tinha uma brincadeira, porque no He-Man novo, o Príncipe Adam, ele realmente era um moleque. E quando ele virava o He-Man, aí sim ele virava o Bombadão. Só que na nossa época, o He-Man, ele só ficava bronzeado. Era a única diferença, né, do He-Man pro Príncipe Adam. O Príncipe Adam já era puta cara bombado, assim, aí do nada ele só ficava bronzeado. Era a única diferença. Aí eu falei, pô, eu vou pegar o meu filho e ele vai ser o Príncipe Adam. E aí, quando transformar, eu vou virar o He-Man. E aí, pô, tinha roupa de... Aí mandei fazer uma roupa de músculo, aí comprei uma segunda pele, assim, difícil pra caramba pra pôr a roupa, porque imagina, era uma roupa de espuma, e por cima da roupa de espuma tinha uma segunda pele, aí por cima da segunda pele tinha a fantasia do He-Man. Fui lá, comprei a peruquinha, loira, não sei o que. Então, pô, eu falei, aí eu vou fazer a abertura nos mesmos moldes da abertura do He-Man nostálgica lá de 1900 e tanto, né? Que era pelos poderes de Grayskull, né? Tipo, mesma coisa. E aí vem o meu filho, assim, nossa, mó cinematográfico, assim, ele vem andando, assim, como um príncipe... E ele vestido de príncipe Adam também. Ele vem O teu assim. casting tá sempre pronto, né? Não. Esposa e filho. Não tem como, né? Não tem como, né? E aí eles vêm... Na verdade, a única que não participou de fato ainda foi ela, a minha produção, né, que é a minha esposa. Tem que entrar na Mas dança também. Mulher Gato. Não teve um evento que fizeram numa escola? Verdade, isso, cara. verdade. Produção, desculpa, então. Pô, ó, a Mulher Gato foi um Aliás- challenge. Aliás, ó, Gigante. beijo pra ela, que ela não veio, ficou muito triste de não ter vindo, então, ó, ela que sempre me ajuda, sempre me apoia, tá sempre junto Pô, comigo. quando ela então. ficou de Mulher Gato, eu falei, caralho, não acredito, Verdade. mano. Essa é outra história boa também. Pô, Não poupa ninguém. Não, essa foi muito mais. Bom, resumindo, aí eu fui lá, gravei, a gente foi num loteamento, assim, gravar, o pessoal também andando na rua, assim, vendo eu de He-Man com aquela roupa ridícula. É ridículo, cara, imagina, é ridículo. Mas era pra ser ridículo, de verdade, porque o anterior, né, o He-Man anterior, era ridículo, então a intenção era essa. E aí ele vem e tal, puxa a espada, assim, pelos poderes de Grayskull! E aí aparece eu tenho a força. Cara, ficou surreal. Aí, beleza, acabamos de gravar, ok. E montei no carro. Tava ainda meio que na pandemia, assim. E aí as pessoas ainda estavam fazendo festas de aniversário no carro, sabe? Tipo, uma pessoa ficava parada na garagem E as você pessoas lá de ficavam na He-Man. fila. Não, aí, você imagina, Jabuticabal é uma cidade muito pequena. E aí a gente tava indo, e eu de He-Man vestido, eu falei, vamos passar na casa da minha mãe, que eu vou mexer com eles, né? Eu vou aparecer vestido assim lá com eles, né? E aí ela tava indo pra casa da minha mãe. Só que na hora que ela fez uma curva numa determinada rua, ela entrou numa fila. Era uma fila dessas, de De aniversário. aniversário. Quando eu percebi, eu falei assim pra ela. Falei, passa devagar. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, passa devagar. Já peguei o Spotify, abri tema do He-Man. Aumenta. Eu falei, abaixa os vidros. Cara, ela passou, o cara veio pra receber o presente e eu... Pelos poderes de Grayskull! Cara, ela se abaixou do banco assim, ó, parecia que não tinha ninguém dirigindo. Ela foi abaixando assim. Ela quis rever o matrimônio ali, tipo, caraca, Não, será que ele vem? e aí eu acelera. Aí ela foi embora. Aí eu fiquei pensando depois, tipo, no grupinho da organização da festa. o Quem pessoal, era aquele cara? Pô, vocês mandaram o He-Man, foi muito legal. E, tipo, cara, Você deve ser conhecido em Jabuticabal, não é? Cara, não. Não acredito. Ninguém me conhece lá. Ninguém me conhece lá, cara. Eu fico até depressivo, que eu vou nas feiras em Santa Catarina. Tocou na ferida do Murilo. Ninguém pede pra tirar uma foto Cara, comigo. ninguém. Teve uma vez só. Um caso só que eu tava num bar, o cara falou, pô, eu sou muito seu fã, posso tirar uma foto? Um caso só. E aí, tipo assim, eu vou nas feiras, cara, eu não consigo andar. O Hugo sabe também como que é Na isso aí, feira né? É o que é o nicho do nicho A na gente feira. vai né? na feira, cara, a gente não consegue andar. A primeira vez que eu buguei na vida foi o cara chegar pra mim e pedir um autógrafo. Que isso? Eu fui no Google, falei, como é que faz autógrafo? Não sei, nunca... O que eu escrevo aqui? Autógrafo. Um beijão aí. E aí eu não consigo andar, todo mundo quer Murilo. tirar foto, não sei o quê. Aí eu chego em Jabuticabal,
Acabou, zero. Ninguém nem sabe quem é, cara. Nem bom dia os caras dão. Pô, lá onde eu moro, eu sou mais famoso pela lanchonete dos meus pais. O moleque da coxinha. Só que não tiram foto com você. Não, ninguém vai tirar foto. O superstar da coxinha não existe. Exatamente. Eu sou mais famoso por isso lá. Pô, que massa. Mas aí a pegada é justamente essa. Quando o nome foi pensado, né? O 3D Geek Show, ele foi pensado. Então, tipo, era 3D porque... Eu ia falar sobre o 3D Geek, porque eu queria trazer esses assuntos que eu amo também. Eu sou nerd, né, cara? Então eu queria muito trazer. E o show foi porque eu queria dar essa pegada de bom humor no canal. Então os meus vídeos sempre tiveram esse tom de palhaçada, de bagunceiro. Sempre, desde o começo. Né? E eu tento manter Deixa eu te isso. perguntar, Murilo, porque você é bem focado na impressão 3D, né? Mas você nunca pensou em ir pro lado mais geek, videogame, porque são nichos que têm uma audiência muito maior, né? Eu pensei, mas, cara, é muita concorrência. E aí, o que eu ia começar a fazer? Eu ia começar a deixar infeliz o meu público, porque o meu público chegou até mim para aprender impressão 3D. Se eu começasse a desviar um pouco, talvez o pessoal já não ia mais querer assistir, né? Eu senti um pouco disso, inclusive, com o meu podcast, que eu tentei fazer um podcast também, e o pessoal meio que parece que não tava muito afim, né, de podcast. Como é que você sente essa... Tipo, porque você cria um conteúdo, você pega, enfim, feedback para planejar os próximos. Como é que geralmente... Cara, normalmente eu não tenho planejamento. É até feio de se falar isso, mas até por isso que eu não assisto outros influenciadores. Porque se eu assisto, meio que eu fico tendenciado, falo, nossa, tá todo mundo falando desse assunto, eu tenho que falar também. E eu não, cara, até hoje, eu falo o que me dá vontade. Então, por exemplo, a não ser que é algum compromisso do tipo, pô, a empresa mandou uma impressora, ela tá na fila lá, eu tenho que testar, pô, aí tem que soltar logo. Aí tudo bem. Se não, cara, é o que me dá vontade. Falo, pô, aprendi essa técnica aqui, que legal, vou compartilhar essa técnica. Aí eu vou lá e compartilho. Então... até esse lance da técnica que você falou agora, essa é a minha percepção maior do teu canal, é que eu acho que você é um cara muito bom disso, assim, de fazer o passo a passo de técnicas simples e complexas. Eu sinto que foi ali que você conseguiu escalar e conquistar teus seguidores. E qual que é a tua percepção com relação a isso, com as tuas que você acha que você mais acertou? Acho que essa é a pergunta. Porque você fala, porque você saiu lá do zero e pô, passou de 200 mil lá subscribers, né? Sim, no YouTube. Você fala, cara, isso aqui eu fiz... Cara, eu acho que foi assim, eu peguei muito assim a questão do tipo, eu sou o meu principal consumidor dos meus vídeos. Quando eu ia assistir vídeo no YouTube de outras pessoas, os caras, por exemplo, eles falavam de uma forma como se a pessoa já soubesse. Então, tipo assim, pra ele era muito óbvio, mas, cara, eu que tava seguindo o tutorial do cara, muitas vezes eu não conseguia seguir, porque eu falava assim, pô, mas como é que o cara achou esse botão? Onde tá esse botão? Tá cheio de lacuna o conteúdo, né? Tá cheio de lacuna esse conteúdo. Então, assim, eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer assim, o conteúdo muito mastigado, como se a pessoa, assim, não soubesse absolutamente nada de computador, nada de impressão 3D. Então, às vezes, assim, era até um pouco chato, né? Porque eu falava até muito, assim, no detalhe. Aí eu comecei a ter muito feedback do tipo, nossa, sua didática é fantástica, putz, aprendi muito fácil com você. Falei, pô, eu acho que eu tô no caminho certo. E o meu foco também, e isso eu defini no começo do canal, e eu tento manter isso até hoje, que é pessoas que estão começando na impressão 3D. O meu foco é esse. Tanto é que é muito comum as pessoas começarem a assistir o meu canal, aprenderem e darem uma esfriada. Dá uma migrada, né? Dá uma migrada. Mas tudo bem, porque o meu foco são as pessoas que estão começando, porque o meu intuito sempre foi fomentar a impressão 3D no Brasil, trazer isso para o grande público e não deixar as pessoas passarem pelos problemas que eu passei, tentar ajudar de alguma forma. O intuito do começo do canal foi esse. Eu nem vislumbrava, cara, viver disso e ganhar dinheiro com isso, não. Comecei o negócio por hobby, sabe? E aí foi dando certo. E o grupo do Facebook é do mesmo momento, assim? Também. O grupo nasceu quase que instantaneamente junto com o canal, porque na época o YouTube ainda estava em ascensão, né? Não se falava tanto, por exemplo, do Instagram, não existia TikTok, então... o grupo do Facebook ele nasceu quase que instantaneamente, porque a gente criou uma página do Facebook. Curiosamente, a página tem menos seguidores do que o grupo. Lá, o grupo do Facebook, hoje eu nem sei se tá com 30 mil, nem Você sei. ainda faz a administração desse grupo ainda? A produção me ajuda nesse caso, porque eu já não consigo... o volume, né? Eu não consigo mais administrar, então ela me ajuda, ela ficou com essa parte do Facebook, então ela faz aprovação de posts, ela faz uma mediação ali, alguma coisa assim, né, no Facebook, mas o grupo ainda é bastante ativo, cara, lá no Deixa eu Facebook. fazer outra pergunta, né? Que a gente perguntou o que você acredita que você mais acertou. E o que você acha que você mais errou? Ou não sei, alguma coisa que você se arrepende? Ou uma dificuldade que você falou, cara, foi muito difícil passar disso para isso?
Cara, Porque nem tudo, a maior parte das coisas que a gente faz, a gente erra, né? Sim. E daí, às vezes, a gente vê, pô, o cara tem uma pancada de seguidor, é só sucesso. Eu acho que a maior dificuldade que eu sofro, inclusive até hoje, foi não ter pensado numa forma melhor de monetizar a coisa toda. Porque, que nem eu falei, muita gente acha que, assim, eu tô nadando de braçada ali, né? Tô com muito dinheiro. E, na verdade, o cara é famoso. O cara é famoso. E, na verdade, a realidade Autógrafo não paga. A realidade é exatamente o contrário. Então, tipo, eu tô com muito número, muitas pessoas me veem, eu tô com muita audiência, muitos inscritos, mas não arrumei uma forma melhor de monetizar, talvez. Acho que esse que foi o meu... Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu faria isso diferente, né? Uhum. E lidar com os haters da vida, que desde o começo eu sofri muito haters. É uma exposição muito grande, né? Hoje em dia, por incrível que pareça, deu uma diminuída. Mas no começo, cara, assim, eu pensei em desistir, assim, zilhões de vezes. Quem me segurou muito foi a minha esposa, a minha produção, carinhosamente chamada. Sim. E aí, ela que me segurava. Ela falava, não, você já chegou até aqui? Não, você já chegou até aqui? Não desiste. Não liga porque eles estão falando. Não liga. Tem muita gente que gosta. O foda desse negócio de trabalhar com redes sociais, né? Acho que eu até falei já isso pro Hugo, que é assim, é uma frase que até acho que foi um dos papas que falou, não me lembro qual foi, mas ele falou assim, que uma árvore que cai faz mais barulho do que um bosque que cresce. Uhum. Então, assim, é normal as pessoas que gostam muito de você não falarem com você, não te darem esse feedback. Mas é normal que muitas pessoas que não gostam vêm e falam. Então, aí começa a te dar a sensação que você não é bom. Aí entra a síndrome do impostor. Eu tive várias vezes síndrome do impostor, ansiedade, sabe? Depressão. Acontece, cara. Não vou mentir. E as pessoas me veem sorrindo lá na câmera, porque eu ligo a câmera e eu tô felizão. Pô, muitas vezes eu gravei, assim, estilhaçado por dentro. Sabe? Isso acontece, cara. Então, Eu acho que você teve um desafio duplo aí, né? Porque tem o empreender já não é fácil, já é cheio de desafios, né? Tendo que monetizar, enfim, gerar tudo. Sim. E a exposição ao mesmo tempo, né? Sim. Porque é a gente falando, te cobrando, te julgando. Sim. Eu lembro quando saiu o meu episódio do Shark Tank no YouTube, que foi um cara lá e comentou, nossa, o cara tem quadris largos. Eu falei, cara, é um reality show de empreendedorismo, tá ligado? Eu negociando lá, o cara vem comentar do meu quadril. Eu pensei, cara, imagina alguém que tá lá no Instagram, mulher, o tanto que não recebe desse tipo de comentário. E, cara, eu dei risada, eu achei engraçado. Sim. Só que, putz... É muito aleatório. É fácil você... Né? E isso foi, tipo, simplório, né? Não foi agressivo. Só que eu vou te falar, agressivo, né? São comentários que é fácil de você noiar com isso. Pô. Pô, o cara fala uma parada de um aspecto físico seu, um trejeito do que você fala. Eu acho que, assim, dá pra ir aguentando. É que, eventualmente, chega uma hora que você lê um comentário, cara, e aí aquilo bate. E transborda, sabe? Porque eu vi um especialista falando outro dia, assim, que você nunca vai ser criticado por uma pessoa que fez mais que você. Nunca. Pelo contrário, essa pessoa vai querer te ajudar. Essa pessoa vai querer te dar um conselho. Ele sabe o que você passou, ele já teve lá. Exatamente. Agora, as pessoas que fizeram menos que você, ou que têm inveja, ou que tem... Aí sim elas vão descer, vão cair matando. Entendeu? Então... Eu tenho até uma teoria, cara. Até é bom a gente olhar para essas pessoas que atacam de uma maneira até meio de compaixão mesmo, porque, tipo, cara... a galera que por exemplo, ele não sabe, velho, nada disso você tá confessando aqui. Então o cara, ele acha... Pô, esse cara aí só liga a câmera e já era. Aí, na hora que você faz qualquer deslizinho, e a gente erra. Eu insisto muito em falar no meu Instagram. Eu falo, galera, eu vou errar, velho. E quando eu errar, eu vou vir aqui, se eu descobrir que eu errei, eu vou falar e tal. Só que o cara não sabe da dificuldade. Ele não sabe, genuinamente ele não sabe. Não sabe, Aí, tipo, pra ele é muito fácil criticar. Porque, tipo, na cabeça dele, tu só ligou a câmera ali e já era. Sim. Pois Mas não é. Teve um mega trampo, tu teve que largar teu emprego e um monte de coisa. E as incertezas todas associadas a isso. E aí, como aquele cara não sabe, ele tá na bênção da ignorância. A ignorância é uma bênção. Então ele tá só achando, pô, esse Murilo aí, porra. Ou às vezes o cara realmente também tá mal, né? Às vezes o cara tá só descontando a raiva. Também acontece. Assim, ou o que acontece muito o cara é muito carente, ele quer palco. Então, por exemplo, isso acontece muito comigo até hoje. Eu posto uma coisa, e assim, eu sei que aquilo é daquele jeito. Mas o meu público, o meu foco não é aquele, não é técnico, não é avançado. O meu público são pessoas que estão começando. Então eu não entro nesse detalhe tão técnico. Né? E aí vem pessoas que deixam comentários do tipo, mas você disse tal coisa, mas isso daí não é assim, é tal coisa.
Mas, tipo, a pessoa que tá começando me elogiou. Tipo, nossa, agora eu entendi. Então o objetivo foi alcançado, né? Exato. Então, tipo, sabe, a pessoa quer palco, ela quer mostrar que ela conhece. Nossa, eu conheço mais que ele. Então, aí eu ignoro, sabe? Eu falo, tá, deixa, ok, deixa, né? E acho que isso é meio que em qualquer E é fácil, eu acredito, para um influencer atrair o hate, né? Muito. Porque você está sempre se comunicando de uma forma feliz, mostrando algum grau de ser bem sucedido no sentido do que você está fazendo, né? Fazer coisas positivas. Só que o que a galera acaba não vendo, e a gente até estava conversando sobre isso ontem, né? Tanto o influenciador como o empreendedor, que nem o empreendedor. A empresa, cara, pode estar botando fogo e você pode estar, cara, ansioso, preocupado. Cara, quando você vai falar com a tua equipe, se você não passa a confiança e tentar encontrar um caminho, uma direção, cara, vai todo mundo murchar, cara. E faz parte, você pode estar destruído, você tem que chegar lá e mostrar que existe um caminho, confiança, e o influenciador é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, claro, existem momentos que você vai jogar uma real, vai falar que você não tá bem, ou, sei lá, que tal coisa não deu certo. Mas, cara, se você começa a produzir conteúdo só assim, daqui a pouco ninguém mais te segue. Exatamente. Porque as pessoas querem ver pessoas bem-sucedidas, coisas dando certo. Eu procuro não mostrar isso. Porque eu acho que, assim, as pessoas já sofrem tanto. Então, tipo, quando elas vão buscar uma coisa na internet, nada mais justo do que elas verem alguma coisa ali dando esperança, né? Tipo, eu me coloco assim, como se eu fosse o líder de uma empresa grandona que eu não é minha obrigação passar desmotivação, pelo contrário. Então, é sempre tentar motivar e sempre tentar ajudar. Tanto é que eu tenho esse perfil de sempre tentar ajudar mesmo. Eu respondo, não consigo responder todo mundo mais, mas eu respondo algumas pessoas no direct ali do Instagram, né? Algumas pessoas que me mandam mensagem. E eu respondo. O que acontece é que normalmente a pessoa quer manter um diálogo. Cara, não dá. Eu tenho mais de 350 mil seguidores em todas as redes. É um dá. exercício mesmo. Então, assim, normalmente eu respondo uma vez e eu não respondo mais. Então, assim, né? Ou, por exemplo, tem pessoas que vêm e falam, oi, tudo bem? E não manda pergunta. Então, tipo, perdi a oportunidade. Né? Já fala oi, tudo bem, e já me manda pergunta. Porque se eu passei uma vez na tua conversa, é difícil eu passar de novo, porque as conversas vão, né? Elas vão se acumulando. Vão mudando, vão se acumulando. Então, é muito difícil, né? Então... É bem o que você falou mesmo, de mostrar essa questão, né, de estar bem, de motivar e tentar trazer um pouco de alegria, de esperança, né? Para quem compra, porque quem compra impressora 3D precisa. Se frustra um pouco no começo. E é uma mistura de expectativa, aquilo ali é um brinquedo, um pouco também é uma vontade de fazer um dinheiro. E eu tenho muita gente investimento. que me assiste que fala pra mim que assim, cara, eu te assisto, mas eu nem tenho impressora. Ah, sim. Eu tenho muita gente que me assiste. Então, assim, eu procuro mostrar isso para as pessoas também, né? E nesse contexto aí, um pouco de frustrações e felicidades, você ainda, o que você ainda realmente curte colocar para imprimir? Assim, que você fala, puta, que você cria expectativa, aquela sensação do início, não assim. Precisa só falar dos arquivos da STLFlix. Isso aí a gente já sabe. Pode ser franco. Não pode detonar a STL. É franco. Cara, pra ser sincero, eu ainda gosto muito de colocar coisas para imprimir e eu ainda fico olhando a impressão acontecer, sabe? De, tipo, ficar ali pertinho da impressora, olhando para ver. E eu ainda me surpreendo quando eu chego e a impressão tá maravilhosa. Vou dar um exemplo do polvo, né? Recente que eu fiz de vocês, né? Que é um polvo que segura uma garrafa de vinho. Mas é muito bonito esse modelo. Cara, esse modelo, que é impresso sem suportes, inclusive, na hora que você vê ele pronto na impressora... Cara, até hoje... Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, cara. Eu olho e falo, cara, dá uma satisfação enorme. Até hoje. Então, assim, vou te falar que eu não tenho uma preferência. Logicamente, eu gosto, assim, de... coisas de cosplay, sabe? Action figures, assim. Mas eu não faço tanto porque exige um trabalho depois de acabamento, pintura, que atualmente eu não estou mais tendo tanto tempo pra Eu queria fazer uma pergunta pra você. Nossa, tem uma boa também, mas faz a sua. Porque ali no exercício da STLFlix, né? A gente tava tentando entender qual que é o momento mais... que dá mais tesão pro cara da impressão 3D, né? Porque vai ter gente que provavelmente tá pesquisando um arquivo e achar e fala, cara, isso aqui eu vou imprimir, vai ser muito legal. O cara que, sei lá, bota na máquina e vê a construção, o cara que tira da máquina, o cara que vende, o cara que posta, o cara que faz um vídeo. Qual que é o teu ápice no processo? Desculpa, não tem. É o processo como um todo. Eu vou te falar o porquê. Quando eu descobri impressão 3D e eu descobri o Thingiverse, por exemplo... Na época, isso a gente tá falando há 10 anos atrás, sei lá, 9 anos atrás, eu fiquei uma semana no Thingiverse coletando coisas que eu queria imprimir.
sabe? Naquela pilha. Nossa, isso aqui é muito mais. Eu vou imprimir isso aqui. Que Um apito. Puta merda, vou mudar o mundo. Um apito. Nossa, o porta-lápis. Vou apitar pra caralho. Tipo, o porta-lápis que era tipo um lápis, ó. Tipo um lápis, porta um lápis. Então, tipo assim, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que é o processo, cara. Porque... na verdade, não é o processo como um todo, porque a parte de configurar ainda eu acho um pouco chata. Então eu acho que isso pra pessoa burocrático. É um pouco chato, burocrático. Então assim, a parte da pessoa ver o modelo, por exemplo, essa mão de zumbi, né? Que inclusive eu não tinha reparado, a gente estava conversando antes do podcast, né? Que é uma mão de zumbi moderna, que tem aliança, tem o Apple Watch. Então assim, a pessoa olhar um modelo desse, por exemplo, e falar, pô, cara, uma mão de zumbi, isso não tem, nunca vi isso em lugar nenhum. Então, tipo, já é um negócio, assim, que já dá aquela emoção. Aí ela vai pra parte chata, que é configurar, que ela não sabe exatamente, por exemplo, como orientar a peça, se vai suporte, se não vai, isso é uma parte chata. Só que na hora que ela colocou, e aí por algum motivo deu certo a impressão começa a acontecer, e vai subindo camada por camada, e ela vai vendo, ela fala, cara, tá dando certo. Nossa, 70% tá dando tudo certo. Nossa, 90%. Nossa, acabou a impressão. Eu acho que, sim... Se tivesse que falar do ápice, eu acho que o ápice é esse. No momento que ele acabou a impressão e sucesso. Tipo, deu sucesso. Que ele faz o home, assim. Eu tenho um mini orgasmo no home, assim. Quando você tá assistindo o finalzinho, o bico tá... Zim, 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 zim. Aí o cabeçote vai pra lateral, a mesa vai pra frente. Eu lembro que antigamente a galera fazia o tema do Star Wars no Bruce Code. Sim. E o contrário também é verdade, né? Porque, por exemplo, comigo até hoje acontece. Muitas vezes na pressa, por exemplo, a gente vai... Putz, é muita coisa, né? Eu tenho que fazer muito conteúdo. Então, na pressa, de repente você não pôs um suporte direito, ou você não pensou direito no posicionamento da mesa. Você chega lá, deu tudo errado. Na resina acontece muito isso. Aí você chega lá, putz, nossa, aí a peça caiu tudo. Mas isso dá errado a impressão de vocês também? Dá. Mas assim, é muito mais por pressa e negligência do que falta de conhecimento. Porque quando dá errado, imediatamente eu já sei o que fazer para corrigir. Fala, putz, eu devia ter aumentado um pouquinho o tempo de exposição da mesa, das camadas de base. Então, tipo assim, imediatamente eu já sei. Mas acontece, mas é muito mais por negligência. Mas aquele segundinho antes de você identificar o problema, né? Que você chega, tá o vidro no chão, um miojão, você fala, cara, que aconteceu? Quantas impressoras você tem hoje lá? Deixa eu... Ativas. Preciso dar uma pensada. Cara, ativas... É que tem um giro lá também, né? Ativas 2 ou 3. Eu vou te falar por quê. Porque, assim, eu tenho muito review. Então, normalmente o que eu faço eu pego as impressoras, as que eu tô fazendo teste atualmente, eu deixo perto de mim. Então, ela tá sempre ali perto, para eu fazer teste. Então, as que eu não tô usando, que já passou por algum tipo de review, eu deixo num quarto separado. E o que acaba acontecendo eventualmente eu tenho dó de deixar as impressoras ali paradas. Então eu acabo vendendo até por um preço inferior, que é justamente para ajudar. Então as pessoas que compram as impressoras de mim, eles pegam um preço inferior. E a impressora nova. Porque a impressora tá aberta e eu nem precisava, porque a impressora tá na caixa original. E ela tá nova, porque normalmente elas são feitas só assim. Eu abri só pra fazer o review. Nem 10 horas de impressão, 20 horas de impressão. Exatamente. Então, assim, eu nem precisava abaixar o preço. Mas mesmo assim eu ainda coloco, porque a caixa já foi aberta, então eu abaixo o preço. E também pra ajudar um pouco as pessoas. Já teve caso, por exemplo, da pessoa vir negociar comigo e falar, pô, você não abaixa o preço e tal, não sei o quê. Eu falo, me conta a tua história. Aí a pessoa conta a história e fala, não. Me convence. Eu falo, não, então tá bom, vamos lá, vamos fazer isso então. E aí eu ajudo. Quantas impressoras você acha que você já testou? Porque são anos testando impressoras. Ele até deu uma respirada funda. Porque pra fazer as contas. Cara, eu acho que sim. Passa de 20 tranquilo, sim. Até mais se bobear, eu acho. Com que frequência você testa a impressora? Todo mês é uma impressora nova? Cada 2 meses? Cara... Se dependessem dos fabricantes, seria mais que isso. Cara, eu tenho impressora, por exemplo, vamos pegar esse último ano. Eu tenho impressora, assim, acumulada de outubro do ano passado, assim. Que veio vindo e aí eu falo, eu tô com uma pequena fila, vocês vão ter que esperar, porque... Não é uma fila de impressão, uma fila de impressoras. De impressoras. E equipamentos, por exemplo, eu tô com 2 scanners lá para testar. Né? Então, já tem, por exemplo, contato de gravadora laser falando comigo no e-mail, querendo me enviar. Então, assim, eu falo, eu tô com uma pequena fila.
Porque, cara, não dá. Eu preciso abrir, eu preciso testar, eu preciso ter a experiência do usuário. Cara, o negócio que eu fico maluco, o fabricante quer mandar um negócio e quer que a gente solta o review em uma semana. Cara, não dá. Eu falo, você quer que eu teste o negócio ou você quer que eu exponha? Porque aí eu tiro uma foto e faço um post. Isso, perfeito. Eu falei isso uma vez. Falei, cara, eu vou tirar... Momento de indignação. Eu vou tirar uma foto e expor a impressora. Aí se alguém pedir uma opinião, eu falo, cara, só tirei uma foto. É muito engraçado que eu fico ouvindo vocês contando assim, eu fico, pô, cara, que emprego maravilhoso, cara. Os caras ficam recebendo impressora em casa. Aquele dia que eu recebi eu cheguei com a impressora nova, aí eu coloquei lá, nem tinha aberto. Aí falou, você não abriu ainda? Eu falei, não, tem outra pra abrir antes ainda. Cara, tipo, aí foi abrir. Hoje no canal, review é o vídeo que me dá mais trabalho. Eu imagino. Não, é o que dá e mais assim, trabalho. Vai acumulando e aí aquela... Vai ficando aquela pressão no psicológico do tipo, pô, você não tá fazendo, sabe? Pô, a empresa mandou. E eu me cobro muito. Então, assim, é muito desgastante pra mim hoje, assim, esse tipo de coisa, sabe? E aí é o que ele falou. Você quer que eu só divulgo? O que acontecia muito era assim, eu recebia a impressora e eu começava a mostrar as impressões que eu tava fazendo de teste, por exemplo, no Instagram. Mas eu não tinha feito o review ainda. Eu tava ainda testando. Eu falei, então, você quer que eu faça isso? Eu quero. Tá bom, então isso eu posso fazer. Agora, já do nada, soltar e falar que a impressora é ótima, eu não vou fazer. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Qual que você acha que foi o seu momento de mais satisfação nesses 7 anos que você falou, caramba, eu não imaginei que ia chegar aqui, olha só o que eu tô vivendo. Além de hoje aqui, o podcast. Quando eu encontrei... Então, hora que ele termina a frase, eu não acredito. Ele tá indo tão bem a pergunta. Meu Deus, ele termina sério, né? Daí fica na dúvida. Cara, na hora que ele termina a pergunta, eu falo, caramba, alguém desliga a câmera, velho. Então vamos lá. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Começando então por esse momento, né? Então vou puxar o saco agora, né? Putz, que satisfação. Você tá reafirmando a autorização pra ele fazer esse tipo de piada. O cara responde assim, né? Muita satisfação de estar aqui. Bom, mas aí é o melhor momento. Deus. Cara, eu acho que assim... Eu acho que um dos principais momentos pra mim foi quando eu tive o primeiro contato com um youtuber grande e famoso que eu era fã, que foi o Kaká Craft. E o cara me recepcionou assim como se eu fosse o melhor amigo dele, assim, sabe? Que legal. Pagou o almoço pra mim e tal. E até hoje eu falo, né? Se ele estiver assistindo, um abraço pro Kaká. Pô, a gente tem que pagar o almoço pro Murilo, então. Oi. E aí eu falo pra ele que ele me marcou. Ele me marcou com essa frase, porque eu falei, pô, mas por que você fez isso, cara, né? E aí ele falou assim, porque eu não faço parcerias, eu faço amigos. Ele me falou isso. E ele tinha quase 1 milhão na época já de inscritos, sabe? E eu tava... E assim, e aí foi o primeiro youtuber grande que eu conheci, que eu fui lá gravar com ele. E isso me marcou. Então isso foi um dos principais, assim, pontos que me deu uma satisfação enorme. E claro, né? Quando eu encontrei os outros youtubers também. Porque, putz, já... encontrei o Ratão Borrachudo, o Ele é daqui de Curitiba, né, eu acho, o Rato Borrachudo. Não, ele é do Rio, ele fica Rio e São Paulo. Ah, tá. Rio e São Paulo. Não sei se ele é natural, né, daqui, mas... Não, mas tem algum que é, mas enfim. E aí, assim, acho que o ápice, assim, de todos foi quando eu fui no Manual do Mundo, né, cara? Porque, pô, o cara tem... Na época ele tinha mais de 10 milhões de inscritos, eu vi a placa de diamante lá. E o canal dele é muito legal. E ele é muito simples, muito humilde, sabe? As coisas dando errado e ele assim, pô, relaxa, Murilo, não, para. Não. Por isso que a gente tava comentando sobre o negócio do perfeccionismo, porque, cara, quando eu fui lá, eu tava muito preocupado de que tudo tinha que dar certo e tal. E aí começou a dar errado, ele, cara, relaxa. Não, pô, o negócio não tá parando? Cara, do nada ele pegou uma furadeira, subiu na mesa e começou a furar o teto pra colocar um gancho, assim, pra pôr a... Aí eu assim, meu Deus, ele é maker raiz, né? Cara, do nada ele tá furando o teto, né? Ele, não, relaxa, essa casa é alugada. Tranquilo, tranquilo, relaxa. Vocês fizeram um vídeo juntos? A gente fez um dinossauro, cara, de 1,5 metro, assim, tipo... Que legal. Foi massa. Foi ali que eu vi aquela técnica de betume lá que eu te falei. Foi. E aí, assim, foi legal, porque aí a gente tinha planejado usar um aerógrafo, aí deu errado no dia, eu só tinha um espaço, uma janela muito rápida pra gravar, e a gente teve que mudar, assim, no meio da gravação, a técnica. Então, foi uma experiência muito legal, sabe? E, tipo, fui almoçar com ele também. No meio do almoço, os caras vindo tirar foto com ele. Eu posso tirar foto? E a gente assim, né? Tipo, eu me senti naquela cena do Hulk, dos Vingadores, sabe? Que tá o Homem-Formiga. Aí ele fala, você pode tirar uma foto comigo? Aí ele fala, eu sou o Homem-Formiga, você não me conhece? Não, nunca vi falar de você. Tá bom.
Pô, muito massa. O Iberê é uma das figurinhas, assim, que tá no meu álbum de sonho, assim, pra conhecer também. Sou muito fã dele. Ele é muito gente boa. Eu falei com ele recentemente e mandei uma mensagem pra ele sobre o vídeo da caneta 3D que ele fez e ele é muito solícito, cara, sabe? Sempre muito gente boa, assim. Pelo menos massa. comigo, né? Ele deixou sempre a porta aberta, assim. Falou, pô, o que você precisar, conta comigo. E palestras, porque eu acho que já viu ser uns eventos bem grandes aí também, né? Já. Eu acho que, assim, um dos momentos também que me marcou muito também foi quando, por exemplo, eu fui procurado pela organização da Expo 3D para fazer o evento online, porque a gente estava na pandemia, não podia acontecer o evento presencial, e aí eles me convidaram e falaram, a gente está com uma ideia maluca de fazer um evento de 12 horas ao vivo. E eu, caramba, mas o máximo que eu já fiz ao vivo foi 1 hora. Eu não sei se eu consigo. Não, vamos fazer. E aí a gente começou. E aí foi 1 evento, 2 eventos, 3 eventos, e assim, a gente sempre tentando melhorar cada evento. E aí o ápice foi quando eu consegui um patrocínio de um site gringo, grande, não vou falar o nome, mas foi um site muito grande, assim, e aí o site veio patrocinando o evento e, assim, ele deu o nome pro evento, então foi um outro momento que eu percebi também, falei, caramba, né, olha o que eu consegui também, a gente tá chegando, né? Hã? Tipo, onde a gente tá chegando, Onde a gente tá chegando, né? Tipo, que legal. E assim, eu tive subsídio para convencer os americanos a vir patrocinar o evento e tal. Então, foi... São momentos que fazem valer a pena. Sim, foi legal. Agora, de palestra, cara, eu acho que assim, o convite da Campus Party foi muito legal, que esse ano eu vou voltar de novo. E... Tem um spoiler pra falar o que você vai fazer na Campus Party? Cara, a gente vai dar alguma palestra. Eu vou dar alguma palestra Vai fantasiado? lá. Ah, ele não quis soltar. Não quis soltar, eu tentei puxar, ele não soltou. Não, porque na verdade eu ainda não sei exatamente, assim, eu fui convidado para ir lá, eu acredito que é para palestrar também, mas ainda não conversei direito ainda com quem me convidou para ir lá, para saber exatamente o que vai acontecer. Da outra vez que eu fui, o pessoal me chamou para ir dar uma palestra lá na Campus Party, e aí foi legal, porque, tipo, bem no centrão ali bem assim, como que eu posso dizer? Nada. Eu tinha muita vontade de ir. Esse ano vai ser quando? Cara. Acho que em junho, julho. Pô, vamos marcar ir lá. E acho que é isso. Pô, a gente vai ter que marcar um parte 2 com o Murilo. Acabou? Tinha um monte de pauta aqui ainda. A gente tá chegando pros finalmente. A gente nem falou de chat GPT com fatiamento. A gente tem um quadro pra gente poder encerrar, mas eu tenho uma última pergunta pra você responder rapidinho. Vamos lá. Se hoje chegasse uma proposta milionária de alguma coisa pra você, e aí você mudasse totalmente os rumos do que você trabalha, você ainda teria uma impressorinha ali pra se divertir? Com certeza. Eu amo impressão 3D, cara. Não é só trabalho. Aliás, eu acho que o sucesso é justamente por causa disso, porque pra mim não é só trabalho, né? E talvez eu não tenha enriquecido justamente por isso, porque é a minha paixão, eu encaro como se fosse uma paixão mesmo. E eu amo impressão 3D, então com certeza, se eu mudar totalmente os ares, ainda vou manter ali umas impressoras pra... Eu pensei que o Hugo tava jogando um verde pra fazer uma proposta aí pra trazer o Murilo. Estamos abertos, cara. Sabe, né? Por favor, estamos abertos. E eu quero voltar, hein? Quero voltar. Não, vamos voltar. Quero falar de inteligência artificial. Vai ter. Ontem ele falou assim, não, eu queria falar de AI com fatiamento. Mas eu vou falar amanhã no podcast. Não, acabou o podcast e ele não falou. Eu até queria dizer que eu fiquei impressionado da gente conseguir manter conversa durante 1 hora, porque a gente tá, sei lá, 12 horas falando sem parar. Eu falei, pô, amanhã a gente vai falar do quê, velho? Murilão, agora você está no calibre a mesa e imprime rápido. Tá? É pá ou pum. É uma resposta só. Então, primeira de todas, bico fino ou bico grosso? Bico padrão, pode ser? Essa divide opiniões. ABS ou PLA? E agora? Depende, mas... Depende não. Tá fugindo de todos. Não. ABS. Olha, Marvel ou DC Comics? DC? Surpreendeu essa, hein? Surpreendeu, DC. Bambu ou Creality? Cara, não testei a Bambu, mas pelo que eu ouço falar, parece que ela tá dominando, né? Então, vou com a galera nessa, vai. Beleza. Vou com a galera nessa. Agora pra terminar. Netflix ou STLflix? STLflix. Bom, então, Murilão, muito obrigado por Valeu, ter gente. convite. Prazer, Seja bem-vindo para as próximas. Galera, esse foi mais um episódio aqui do nosso STLcast. Você pode fazer o download do nosso arquivo gratuito acessando o link na descrição. Se passou das 24 horas após o lançamento, você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios e não perder os próximos arquivos. Posso falar uma última coisa? Por favor. Eu
eu quero, inclusive, já deixar a recomendação, porque eu naveguei no site, inclusive o site teve uma melhoria, né, do STLFlix. Tá muito legal agora, super categorizado, você acha as coisas muito fáceis. E me surpreendeu o fato de toda sexta-feira ter muito conteúdo novo lá. Então, assim, meu, você faz assinatura e, tipo, na verdade você tá levando, sei lá, centenas de modelos 3D. O Bruno tá no caminho do teu nível de grisalho por causa disso. Então, cara, pô, então eu quero deixar o meu parabéns. Com satisfação. Na verdade, eu quero deixar meu parabéns porque eu sei que não é fácil manter esse nível de entregas, por exemplo, semanais, com a qualidade dos modelos que vocês estão entregando. Então, parabéns. Pô, muito obrigado. Pô, agradeço o elogio, ainda mais de quem veio. Não tem maneira de encerrar melhor. Meus co-hosts têm todo mundo recado? chorando. Meu Deus, não tem a melhor maneira. Algum recado dos co-hosts fiéis? O recado é agradecer ao Murilo aí. Você tem recado, Bruno? Não, acho que é isso mesmo. Agradecer. Principalmente pelo feedback agora no final, que até fiquei emocionado. Maneiro. Então, é isso. STLcast, mais um episódio. Valeu, rapaziada. Valeu.